Graça e paz, irmãos. Vamos ficar de pé, você que pode. Vamos orar nessa noite, falar com Deus, falar com o nosso Senhor. Graças a Deus estamos aqui, graças a Deus estamos bem, estamos vivos. Amém? A palavra do Senhor, diz que é bom, feliz o homem que morre, e vai encontrar com Deus. Mas enquanto não chegou a nossa hora, nós temos que ficar felizes da mesma forma, Eu quero viver mais um pouco, Mas depende do Senhor. E se nós estamos aqui é porque aprove o Senhor dar a mim e a você mais um dia de vida. Amém? Então, por isso nós estamos aqui hoje, para agradecer, para louvar e bendizer o nome dEle. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Queria pedir ao nosso irmão Armando para colocar um louvor aí, de fundo. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Santo é o Senhor, poderoso é o Senhor, ó Pai, sobre todos. A Tua palavra diz que o Senhor está assentado no alto e sublime trono. O Senhor é quem governa todas as coisas, o Senhor é quem governa o universo. A palavra do Senhor diz, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, que o Teu poder, Ele, Senhor, comanda o céu, comanda a terra e comanda o inferno. Nada foge da Tua direção, nada foge das Tuas mãos. O Senhor é quem sabe de todas as coisas, pois o Senhor é onipotente, o Senhor é onisciente, onipresente. Tudo está no Teu controle. E por isso te rendemos glória, te rendemos graças nessa noite, pois Tu és o único Deus. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Tu és, ó Pai, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E nós cremos e confiamos e esperamos que um dia vamos morar contigo, encontrar com o Senhor e viver na Tua glória. Pai, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, ó Deus, nós queremos clamar como igreja ao Senhor, ó Pai, pedindo a Tua misericórdia sobre os Teus filhos, sobre a Tua igreja, a igreja a qual o Senhor um dia entregou nas mãos do Teu Filho amado Jesus Cristo, a igreja a qual o Senhor Jesus Cristo pagou o preço naquela cruz do Calvário, nos deu a chance, nos deu a oportunidade de nos tornarmos co-herdeiro com Ele e fazer parte do céu, fazer parte do Teu reino. Pai, queremos pedir, como na oração do Pai Nosso, que o céu, ó Pai, desça sobre a terra, que o Teu governo, ó Pai, seja, ó Pai, aqui na terra, que o Teu governo se manifeste, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós Te louvamos, queremos bendizer o Teu nome, queremos entoar nessa noite louvores ao Senhor, que o Senhor possa receber nessa noite cada louvor. Que o Senhor possa receber nessa noite, ó Pai, cada oração, cada súplica, ó Deus, cada oferta de gratidão. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a Tua presença esteja conosco, se manifeste em nosso meio. Meu Deus, que enquanto a Tua igreja louva, que enquanto a Tua igreja ora, ó Pai, que o Senhor possa se manifestar em nosso meio, com poder, com glória, ó Deus, curando os enfermos, ó Deus, libertando os cativos, salvando, ó Pai, aqueles que estão perdidos, aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Faz, ó Deus, o Teu querer no meio da Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Pai, pedimos também perdão, ó Deus, pelos nossos erros. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, aquilo que fizemos, aquilo que falamos, que não agradou ao Senhor, aquilo que entendemos que é pecado diante do Senhor. Perdoa, ó Pai. Perdoa e joga no mar do esquecimento, aonde o Senhor não se lembra mais. Em nome de Jesus Cristo. Perdoa a Tua igreja. Perdoa, ó Deus, se nós estamos dormindo. Perdoa se nós estamos, ó Deus, dormindo espiritualmente. Acorda-nos, desperta-nos, ó Espírito Santo. Desperta a Tua igreja para esses últimos dias. Pois o Senhor procura verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. O Senhor, ó Deus, não está à procura daqueles que dormem, mas o Senhor está à procura daqueles que estão posicionados, daqueles que estão na posição a qual o Senhor chamou, a qual o Senhor levantou. Por isso, Senhor, levanta cada um de nós, desperta cada um de nós para fazer o Teu querer, fazer a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Esteja conosco, Senhor, não só agora, não só hoje, mas até a consumação dos séculos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Você que tem Bíblia, você que trouxe a palavra do Senhor, abra no livro de Salmos, de número 57. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Salmos de número 57. Minha vontade é cantar o corinho assim, que os irmãos, né, faz tempo que não ouvem, que é o, né, de pegar na mão do irmão e abraçar o irmão, né, mas não pode. Mas vai chegar o dia, né? Amém. Amém? Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Amém? Só até aí. Glória a Deus. Pode se assentar. Salmo muito interessante, um salmo, sabe, falado e escrito por Davi. Davi fala esse salmo, fala essas palavras quando estava na caverna de Adulão, fugindo, né, da ira do rei Saul, da inveja do rei Saul, que reinava naquele tempo. E o interessante é que, se você for ver, Davi, ele fala que se abriga na sombra das asas do Senhor, né? Por quê? Porque o Senhor, é só o Senhor, na verdade, que pode nos dar abrigo. A palavra do Senhor diz que Ele é o guarda, Ele é o nosso guarda, é Ele quem nos guarda. Você pode fazer, né, uma mansão aí toda protegida, pode comprar os últimos equipamentos de segurança, né, contratar segurança para cuidar da sua casa, da sua vida, só que não adianta. Não adianta, porque quem pode nos guardar é só o Senhor. Então, Davi sabe disso e ele fala: Senhor, eu me abrigo nas sombras das suas asas. Por quê? Porque Saul queria matar ele. Saul jurou matar Davi. Eu creio que os irmãos conhecem a história. Mas o interessante aqui, querido, é que mesmo Davi sendo considerado segundo o coração de Deus, um homem de uma intimidade diferenciada com Deus, um homem a qual Deus se alegrava, um homem a qual Deus, sabe, protegia, guardava e Davi recebia muitas bênçãos do Senhor. Mesmo diante disso, Davi, por medo, não sei, ou temendo a Saul, ele se esconde numa caverna. A gente vê isso também acontecer com Elias, como o pastor falou aqui esses dias. Elias se escondendo numa caverna, fugindo de Jezabel, sabe, temendo a morte, temendo ser pego por essas pessoas. Só que Davi e Elias tinham experimentado a glória do Senhor, tinham visto o que Deus era capaz de fazer, e mesmo assim correram, se esconderam na caverna. E o que eu venho dizer para os irmãos nessa noite é que, sabe, você não foi chamado, você não foi escolhido para se esconder numa caverna. Talvez você fale: não, mas hoje não, a gente fica dentro de casa, não vai para uma caverna. Mas talvez você se esconde dentro da sua caverna pessoal. Você se esconde dentro do seu eu, você se esconde dentro das suas angústias, das suas amarguras, das suas tristezas, das suas decepções, sabe? E não deixa Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. E não deixa Deus se manifestar na sua vida como Ele quer. Porque você se esconde, você fica com medo das coisas que podem acontecer na sua vida. E eu quero te dizer para você nessa noite: ei, confia no Senhor, se abrigue no Senhor. Se você está numa caverna hoje, saia dessa caverna, sabe? Saia desse lugar onde você, sabe, se abriga porque você está com medo. Não tenha medo. O Senhor procura homens e mulheres valentes, homens e mulheres que não têm medo. E eu creio que você é essa pessoa que não tem medo. Você se escondeu, pode estar escondido, mas nessa noite Deus está te chamando para fora, porque Ele te guarda. E se Ele está te guardando, não tem Saul, não tem Jezabel, não tem ninguém que possa te tocar, amém? Não tem ninguém que pode fazer nada de mal para você, porque Ele é o seu guarda. Ele é quem te cobre com as asas dEle. Então você está seguro, amém? Então não fique com medo. Não fique com medo do adversário, não fique com medo do que vai acontecer. Somente confia no Senhor. Somente confia. Porque aqui a gente vê homens, sabe, grandes homens, mas que por um momento da vida se esqueceu que Deus é quem cuidava deles. Elias se esqueceu que Deus, sabe, é quem cuidava dele. E Deus fala para Elias: Elias, o que você faz aí nessa caverna? Deus pergunta para Elias: o que você faz aí nessa caverna, Elias? Né? Porque a gente entende que, sabe, Elias, o que você faz aí, se é eu que te guardo, essa caverna aí não vai te proteger de ninguém. Amém? Então, a caverna que você possa estar hoje não vai te proteger.
Quem pode te proteger é só o Senhor. Então confia nele e sai dessa caverna. Amém? Vamos convidar o grupo de louvor para estar louvando nessa noite. Vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, para que Ele receba o nosso louvor, amém? E a nossa adoração. Por isso, enquanto o grupo de louvor louvar e adorar, adore também ao Senhor. A graça e paz, irmãos. Aqueles que puderem ficar de pé, para a gente estar adorando ao Senhor nessa noite. Aleluia. Que você possa deixar o Espírito Santo falar ao seu coração. Amém? Você é o único que pode impedir isso hoje. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Todo ser que vive, louve o santo nome do Senhor. Vamos louvar o Deus nessa noite. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Sejam entregues a Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Que Teu Espírito Santo nessa noite leva-nos a um nível mais profundo, Senhor, da Sua presença. Aleluia, Jesus.
voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Adora ao Senhor. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Somos teu, Senhor, aleluia, Jesus. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Diga! E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, Jesus. Nós somos teus, Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Santo, santo seja o teu nome, Senhor. Nós entregamos todo o nosso louvor a ti, Pai. Receba, Deus. Guia-nos, Senhor. Aleluia, Jesus. Para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie,
boas decisões, aleluia. Senhor, nos guie os nossos passos, Senhor, nessa noite. Adora ao Senhor, peça, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Ao teu nome clamaremos. E ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos adorá-lo agora com muita alegria, com as palmas. Aleluia, Deus. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir? Quando força do és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão vem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé
Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aleluia, Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Deus é bom, amém? Queria convidar a nossa irmã Sandra a estar fazendo a reflexão nessa noite, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos estar lendo em João, capítulo 12, verso 46. João, capítulo 12, verso 46. Amém? Quem não achou ainda, né, pode procurar. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Irmãos, trevas são depressão, prostituição, as coisas mais, né? É o ódio, a doença, tudo isso são trevas. Nós quando não conhecia Jesus, nós vivíamos nas trevas, né, que era no mundo. Mas Deus, ele é a luz, né? É a luz em nossa vida. E eu vou contar um pouco do meu testemunho. Antes de eu conhecer a Jesus, eu vivia nas trevas, né? Eu não conhecia Jesus, eu participava de algumas coisas que tinha na escola. Quando chegava uma data comemorativa, que era o Dia das Bruxas, né? Que eles comemoravam, tinha que ganhar nota, eles mandavam a cada aluno participar de uma atividade. E nesse dia foi o Dia das Bruxas, né? E eu já tinha uns entendimentos sobre Jesus, né? E eu busquei não fazer o que eles estavam pedindo, né? Que era para fazer uma participação, era se vestir de bruxa. E eu falei, Jesus, agora eu estou no beco sem saída, né? Mas uma amiga minha falou, não, conversa com a professora e pede para fazer um trabalho, né? No lugar dessa atividade. E ali foi a minha salvação. Porque, irmão, cada porta das escolas, das salas, que digo, tinha lá uma abóbora com a vela acesa dentro, que era comemorando, né? Com a vela acesa dentro e uns olhos, uma boca, sabe? Que eles decoravam lá, né? As salas. E eu olhava para aquilo ali e eu falava, Jesus, onde que eu estou? Realmente, eu chamei a professora, conversei com ela, e eu pedi para fazer uma atividade para ganhar a minha nota no lugar da participação lá, né? E ela concordou, graças a Deus, e eu não participei. Ganhei a minha nota, graças a Deus, e eu não fiz o que eles pediram, né? Que é uma data comemorativa. Então, irmãos, isso que eu falei é uma escolha. Assim também é você viver na luz ou nas trevas, é uma escolha sua. Então, você escolhe a luz, porque as trevas você vai ver muitas coisas, você vai passar por muita dificuldade, a depressão, maldade na sua vida, e a luz não, a luz é Jesus, né? É onde vai lhe dar sabedoria, salvação, né? Vai lhe proteger. E eu, irmãos, quando eu fiz essa escolha, eu lembrei, né, que eu escolhi Jesus, foi quando eu aceitei ele com 9 anos, e eu vim conhecer muitas coisas boas, o amor. Jesus me ensinou a amar as pessoas, a conversar. E Jesus, irmãos, ele é poderoso, né, em nossas vidas. Nós, muitas das vezes, fazemos escolha em nossas vidas sem ter o consentimento de Deus, né, sem orar para ver se Deus lhe dá a resposta de você tomar a decisão. E eu fazia muitas escolhas em minha vida sem consultar a Deus, né, e eu sofri muito. Por isso que eu falo para você, procure a Jesus, que ele é a luz, não as trevas. Porque, irmãos, em um momento você pega um copo com água e você coloca óleo de comida dentro dele, eles se separam um do outro. Eles não se unem, porque a luz e as trevas, eles não se unem, eles não se misturam. Assim também é Jesus, né? Jesus e as trevas, que é o mundo, as coisas do mundo, o inimigo, eles não se misturam, né? E o inimigo tem ódio das coisas de Deus. Assim como nós que servimos ao Senhor, ele sempre está ao nosso redor, né? Porque nós servimos a Deus, que é a luz.
Eles querem nos atrapalhar, quer fofoca, essas coisas de maldade, para que nós se distanciamos de Deus. Mas, irmãos, peça orientação ao Senhor, para que Deus venha lhe fortalecer e lhe dar sabedoria, para que você nunca vá para as trevas, que é o mundo, né? Sempre permaneça no caminho do Senhor. E eu quero ler com vocês também João, capítulo 8, verso 12. João, capítulo 8, verso 12. Diz assim: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Está vendo, irmãos? Nós teremos a luz da vida, né? Que é o nosso Deus. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus, né? Vamos ver agora um vídeo que nós estamos na semana do DIP, né? Daí é o dia ou o domingo? É o domingo da igreja perseguida, né? Então vamos ver mais um vídeo, em nome de Jesus. Pode apagar a luz aí. Que isso? Não me solta! Me solta! Não, não! Onde vocês estão levando meu marido? O que está acontecendo? Me solta! Não! Meu amor! Não, minha filha! Não leva minha filha, não, por favor! Não! O que é isso? Solta! Solta! Fica comigo, papai. Essa é a realidade de milhares dos nossos irmãos e irmãs que encontram-se presos em países onde seguir a Cristo pode levar à prisão. Milhares de cristãos no Irã, Eritreia e Coreia do Norte. 3 entre os 10 países mais hostis aos cristãos na lista mundial da perseguição enfrentam a dura realidade de prisões rigorosas, onde a tortura é frequente, isolamento em contêineres com condições desumanas e punições constantes em campos de trabalho forçado. Nesses e em diversos outros países, se reunir para participar de um culto, ler a Bíblia ou compartilhar a fé é uma afronta a comunidades e autoridades locais e, às vezes, até mesmo considerado um crime. O simples fato de crer em Cristo e ter a sua fé descoberta é um motivo para ser preso. Hoje, pelo menos 3.711 cristãos estão presos ou detidos ou foram condenados sem direito a julgamento desde o ano passado. Desses, pelo menos 1.000 estão encarcerados na China. Também há relatos de outros 90.000 aprisionados em campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. Com medo de retaliação, cristãos perseguidos vivem sua fé discretamente ou até mesmo em segredo. Mas muitos outros se arriscam pelo nome de Jesus Cristo. Sem se importar com os riscos, nossos irmãos estão dispostos a enfrentar a cultura, a lei e o medo, porque Deus derramou o amor em seus corações. E nós, como um só corpo, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações nos levarão à esperança. A esperança na oração, a esperança no corpo de Cristo reunido. E por isso, no dia 30 de maio de 2021, acontece o Domingo da Igreja Perseguida, o movimento nacional de oração. Juntos vamos levantar um clamor para que cadeias sejam quebradas e nós possamos ver as portas das prisões abertas, para que, enfim, sejamos todos livres. Experimente o poder da oração você também. Participe!
Glória a Deus. Amém. Nós esperamos todos os irmãos aqui, então, domingo, né, já adiantando, para estarmos juntos orando aí pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Queria apresentar o nosso irmão visitante, o Jackson, é isso mesmo? Jackson, amém, Jackson, amigo aí, companheiro de serviço do nosso irmão Valdenor, que está nos visitando, seja bem-vindo, fique à vontade no nosso meio, ali tem água, tem um banheiro, pode ficar à vontade, né, e volte sempre, né, se quiser, fique conosco aí até Jesus vir nos buscar, amém? Queria convidar os nossos jovens aí, adolescentes, para estarmos orando por eles, as crianças também, então vem todo mundo. Vai ficar vazia a igreja, né? Glória a Deus. Faltou crianças hoje. Geralmente só tem o nosso irmão Antônio aqui, né? Das crianças de homem. Mas eu já estou orando a Deus e eu creio que Deus vai, sabe, abençoar um convento cristão, sabe, evangélico, feminino, né, pastor? Que só tem mulheres na igreja, né? Só meninas, né? E fica difícil. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, estenda suas mãos para cá. Querido Deus, Pai amado, nós te apresentamos, Senhor, nossos filhos, nossas crianças, o futuro, Senhor, da tua igreja, o futuro, Senhor, deste ministério, o futuro, ó Pai, desta nação. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa guardar e livrar de todo o mal. Pai, não deixe, ó Deus, que, Senhor, o inferno, ó Deus, ó Pai, sabe, milite as nossas crianças. Não deixe, Senhor, que a influência mundana, que a influência, Senhor, ó Pai, da televisão, que a influência, ó Deus, dessas feministas e, ó Senhor, esses segmentos comunistas influencie as nossas crianças, mas que elas venham a crescer na tua proteção, como o Salmo 57 diz, ó Deus, debaixo das suas asas, que o Senhor venha guardar elas, guardar os nossos jovens, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que eles venham crescer no Senhor, aprendendo do Senhor, conhecendo mais o Senhor, é o que nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa usar nossas irmãs, para direcionar elas no caminho certo, para ensinar com sabedoria, com discernimento e serem usadas pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos. Amém. Já quero chamar o nosso pastor, que vai estar trazendo a palavra santa e gloriosa do Senhor, um estudo que nem eu e nem você pode perder. Está no jeito já? Maravilha. Graça e paz, irmãos. Que bom que você está aqui essa noite. Que bom que você veio para participar desse culto de edificação, de fortalecimento, de encorajamento. Né? Quando a gente ouve a palavra de Deus, o nosso coração se enche de fé. Quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, Deus para ouvir a nossa voz também em oração. Aliás, a Bíblia diz que aquele que encobre o seu ouvido de ouvir a palavra de Deus, até a sua oração será abominável a Deus. Então, é uma relação de reciprocidade. Você para ouvir a Deus e Deus para ouvir você também. Você para ouvir a Deus durante a pregação e Deus para te ouvir durante a tua oração. Amados, enquanto eu ministrava a semana passada, nós estivemos, essa é a terceira semana que temos pregado sobre batalha espiritual, e a semana passada nós falamos sobre algumas situações do nosso ministério, onde nós pudemos vivenciar alguns embates com as trevas, E eu queria citar mais 3 exemplos hoje, que eu me lembrei ao longo da semana. Eu queria citar aqui um evento muito curioso, em 2008, 2009, havia um grupo de evangelismo na sede, lá na minha cidade, e eles pediram para eu estar ministrando um curso, Deus abençoe, sobre evangelismo para eles.
E nós ministramos um curso que eu não me recordo agora quanto tempo durou o curso. O que eu me recordo é que era todas as segundas-feiras, porque segunda-feira era a minha folga pastoral. Então eu saía do lugar onde eu pastoreava, ia para a cidade para realizar um programa de rádio que acontecia ao meio-dia, programa Jesus Cristo é a Única Esperança, e ao ar todos os dias, mas o meu dia era segunda-feira, do meio-dia a 1h. E após isso eu almoçava e ia ministrar o curso durante a tarde para aquele grupo. Findado o curso, eles começaram a evangelizar. Isso é uma bênção. E um dia eles foram fazer um evento evangelístico em um bairro bem periférico da cidade, uma favela, vamos dizer assim, lá na minha cidade. O pessoal chama de Grota do Epifânio. É um lugar bem fundo, na verdade, é um buraco assim. E as casas são lá embaixo, e a pista passa bem alta, acima dos telhados. E aí, a igreja sede tinha um grupo chamado Evangelizando com a Arte. Era um grupo que fazia teatro, que dançava, fazia pantomima, enfim, para atrair as pessoas para ouvirem a pregação. Então, aquele grupo foi lá, ministrou alguma peça, que eu não me recordo o que foi agora, e aí após, a gente foi pregar, eu fui pregar lá. Eles me convidaram para pregar naquela tarde. Eu fui pregar. E havia uma jovem que foi membro do curso, foi aluna do curso de evangelismo, que ela saiu chamando o pessoal para vir às portas das casas para ouvir a pregação. E aconteceu um fato curioso. Aquela jovem, ela se dirigiu até uma casa, quando ela bateu o palmo para chamar alguém, veio ao encontro dela um homem, um jovem que morava naquela casa. Quando ela olhou para aquele jovem, ela viu fogo nos olhos dele e ela caiu para trás possessa. A jovem que foi lá para evangelizar, quando ela olha para os rapazes, ela disse que viu fogo nos olhos dele e ela caiu para trás desmaiada. Aí corre todo mundo lá para ver o que aconteceu, enfim. Aí nós oramos e Deus deu a vitória, graças a Deus. Uma outra situação que nós presenciamos lá, nós tínhamos vigília aos sábados à noite. Essa vigília, esse movimento de vigília começou com 3 pessoas, eu e mais 2. E nós perseveramos durante 1 ano, sempre fazendo vigília na igreja. E após aquele ano que nós passamos, aí eu assumi a igreja e fui embora me mudei para mais perto da igreja. Um outro irmão, que era um dos membros da vigília, passou no vestibular da Universidade Federal para o curso de de Física e se mudou para a capital Maceió. E aí ficou só um, acabou o movimento de vigília. Mas nós orávamos muito para que Deus aquecesse o coração dos jovens, para que eles tivessem interesse em buscar a Deus. Quando nós encerramos aquele movimento de vigília, brotou no coração de alguns deles o desejo de continuar. E aí, aquele movimento que conosco começou com 3 pessoas, se expandiu para 40 pessoas. Então, sábado à noite, eles falaram com a secretária de Educação, e ela cedeu uma sala do colégio, de um dos colégios da cidade. E aí, era no colégio que acontecia a vigília todo sábado. 30, 40 pessoas se reuniam ali toda semana para orar a Deus e passar a madrugada toda buscando a Deus. Todo sábado. E há muitas pessoas que não eram crentes para aquela vigília. E chegando lá se convertiam. Foi um período assim que Deus pôs a mão, que houve um avivamento maravilhoso naquela igreja. Nesse período, um dos nossos jovens da igreja sede, ele era um dos bateristas, a namorada dele foi acometida por uma enfermidade, meningite, e dentro de 1 semana ela faleceu. Uma moça de 16 anos, descobriu que era meningite na terça-feira, no sábado ela faleceu. E aquele rapaz que amava muito aquela jovem, ele entrou numa situação assim muito difícil, psicologicamente falando, e por não entender por que aconteceu aquela morte súbita da sua namorada, ele começou a abrir demais o coração para
especular por quê, a ponto de quase perder sua fé. Quase perdeu sua fé. E aí nós íamos atrás e buscávamos ele, levávamos para os cultos, tal, e por ter passado por esse momento de incredulidade, por esse tempo de não creio mais, eu não quero mais Deus, porque Deus permitiu que a minha namorada morresse, ele também foi acometido por uma opressão maligna terrível. Durante a oração ele caía e às vezes o pescoço dele saltavam assim e ele ficava sem respirar. Às vezes o pescoço dele saltavam e fechava dentro, como se tivesse alguém realmente sufocando ele, e ele ficava sem respirar. Isso aconteceu diversas vezes durante a oração. Né? Como é que você faz o discernimento se não é meramente psicológico, se é espiritual? Bem, o fato é que se é psicológico, poderia acontecer isso em qualquer momento, mas o fato de sempre acontecer durante a oração parece que dá a entender que era uma força contrária que se levantava contra ele exatamente quando ele estava em oração. E nós oramos e Deus deu vitória também. E a terceira situação que quero citar antes de entrar no sermão de hoje foi na igreja que eu assumi. Havia um jovem que hoje já faleceu, já faz alguns anos. Esse jovem, ele um dia me procurou, ele disse: pastor, eu estou com um problema grave, sério. Ele disse: eu vim para a igreja, eu quero seguir a Deus, mas tem uma coisa que me atrapalha. Ele disse: quando eu não era cristão, eu conheci uma moça que eu acho que ela nem sabe que eu existo, mas quando eu pus os olhos dela, eu fui contaminado por uma paixão repentina, e eu coloquei no meu coração que eu ia namorar aquela moça, só que eu não consegui nada com ela. Então eu ouvi uma voz que dizia: se ela não vai ser tua, não deixe que ela seja de mais ninguém. E eu tenho desde então pensado, formulado um modo de matá-la. Ele disse: eu já fiz de tudo para que isso saia de mim, eu já orei, eu já jejuei, eu venho sempre na igreja, mas não sei, quando eu estou na rua parece que vem tudo assim em cima de mim, vem uma voz em cima de mim, vem uma influência, uma força, e eu só penso em fazer isso, em matá-la. E houve uma noite que nós fizemos uma vigília na igreja, eu me recordo como hoje, e no final ele falou: pastor, já encerrou a vigília, todo mundo já foi para casa, mas ora aqui por mim. Amém, vamos orar. Eu orei por ele, e durante a oração ele fez uma respiração forte, assim, sabe, meio ofegante. Amém, amém, amém. Ele puxa, terminou a oração e falou: parece que eu senti alguma coisa ruim saindo de mim. Eu falei: não, se sentiu saindo, maravilha. O problema é você sentir entrando ou ficando, mas se sentiu saindo, glória a Deus. E depois ele testemunhou: passou depois daquela noite, nunca mais aquela voz, aquele sentimento de matar aquela jovem me sobreveio novamente. Eu a vi na rua esses dias, não teve diferença nenhuma, aquilo não afetou meu coração, aquilo não me trouxe nenhum tipo de sentimento com relação a ela, nem com relação ao que eu pensava anteriormente. Eu citei essas situações para mostrar, irmãos, que o mundo jaz no maligno, e nós temos que entender que ignorar a ação do adversário não é vantagem para nós. Na verdade, ignorar a ação do adversário é vantagem para o adversário, porque ele vai trabalhar e você não vai dizer que é ele. Ele vai usar alguém e você vai ficar com raiva da pessoa e não dele. Ele vai fazer um auê e você vai ficar com raiva das pessoas, vai se afastar das pessoas, achando que as pessoas é que estão sendo ruins com você, quando na verdade elas podem tão somente estar sendo instrumentos nas mãos do adversário. Hoje à noite eu quero pregar sobre o tema: aprenda a vencer usando as armas de Deus. Para isso eu quero que você abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 6, versos 10 a 18. Efésios capítulo 6, versos de 10 ao versículo 18. Efésios 6, 10 a 18, texto clássico que nós conhecemos como a armadura de Deus. É o texto que fala sobre a armadura de Deus. Eu já ouvi alguns crentes falarem assim: eu sempre oro, Deus me reveste com a tua armadura, eu saio para a batalha e está tudo bem. Só que como você verá nessa noite,
essa armadura não é Deus quem vai vestir você com ela. Essa armadura é Deus que vai te dar. A armadura é dele, é de Deus. Ele dá ela a você, ele disponibiliza ela para você, mas é você que tem que vesti-la. É você que tem que se armar com ela. Não é Deus que vai te armar, ele vai te disponibilizar. Esse EPI, isso aqui é o EPI do cristão. Isso aqui é equipamento de proteção individual. A minha só vale para minha, a sua só vale para você. Vamos lá. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda, guarde essa palavra, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre, guarde essa palavra, sempre, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui. Feche seus olhos, Pai. Obrigado pela Tua palavra, que ela venha ao nosso coração nessa noite, de modo tão estratégico e prático, que nós possamos sair daqui hoje, ó Pai, sabendo exatamente o que fazer para vencermos os principados, as potestades, as forças do mal, Senhor. Habilita-nos para sermos mais que vencedores, é o que nós pedimos nessa hora, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Então vamos começar. Ele começa falando no versículo 14 sobre aquilo que nós chamamos de armas morais. Ele fala verdade e justiça. Verdade e justiça. Verdade e justiça. Verdade e justiça são armas morais, são armas que, quando você usa, na verdade, afeta positivamente o teu caráter. Ele começa falando sobre isso. Ele fala: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a couraça da justiça. Aliás, desculpa, cingindo-vos com a verdade, né? Com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. O que é cingir aqui? Cingir, em outra versão, é colocar o cinturão da verdade. O cinturão é o acessório que era usado para sustentar ou segurar o resto da armadura. Então ele é um acessório de sustentação. Ele é o que mantém a couraça no lugar. Cinturão da verdade. Agora perceba você que Paulo está dizendo o seguinte para nós, que se nós queremos vencer principados, potestades, ou seja, se queremos vencer o diabo, se queremos vencer os demônios, nós precisamos usar as armas certas. E aqui nós temos pelo menos 4 tipos diferentes de armas. E ele começa falando com as armas morais, verdade e justiça. Se eu quero vencer o Satanás, eu não posso mentir, porque a mentira é contra a verdade. Porque o mentiroso é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, de acordo com João capítulo 8, versículo 44. Então, você não pode vencer o diabo, vencer os demônios, se você não vive a verdade, se você não ama a verdade, se você não fala a verdade. A verdade, na verdade, a verdade ela tem que estar em nossos lábios. Cristo chegou a falar o seguinte, olha: seja o teu sim, sim, e o teu não, não. E o que disso passar é de procedência maligna. Fale sempre a verdade. Não existe mentira, mentirinha e mentirão. Existe a mentira.
o que não é verdade é mentira. E a mentira é pecado. Tanto é que em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, está escrito assim: quanto, porém, aos tímidos, aos idólatras, aos sodomitas, aos feiticeiros e a todos os mentirosos, ele dá uma ênfase especial nos mentirosos, a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Paulo diz: portanto, falai a verdade uns aos outros, não mintais uns aos outros. Paulo também diz: falai a verdade em amor. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também falou: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então a verdade tem que estar em nossa boca. Muitas vezes, meu querido irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. Muitas vezes, por falar a verdade, você vai sofrer alguns prejuízos materiais. Vai chegar um dia que você vai estar na rua, de boa, com um monte de conta atrasada, quase cortando a tua luz e a tua água, e vai soprar uma brisa suave, e vai descer, rolando a avenida, uma nota de 200 reais, que é a maior agora, né? Ela vai vir voando, vai parar no teu pé. Você vai pegar e vai falar: puxa, como Deus é bom, olha aí, eu com tanta coisa para pagar, e Ele me dá o dinheiro, vai colocar no bolso. Daqui a pouco você vai ver uma mulher descendo com um carrinho de bebê, aflita, preocupada, olhando na calçada, e vai chegar bem perto de você e falar: seu moço, você não viu não a nota de 200 reais por aqui? Era só o que eu tinha e perdi. E você vai ficar naquele dilema: eu devolvo ou não devolvo? Não, moça, eu não vi, mentiu. Mas aí talvez essa moça nem esteja com carro de bebê. Na verdade, talvez ela esteja, a pandemia tenha acabado, ela está trajada como quem vai para a festa lá do laço comprido, e ela vai estar com uma lata de cerveja na mão, e ela vai estar cheirando a álcool, e ela vai estar, sabe, arrumadíssima, perfume que até do outro lado da rua dá para sentir, e a mesma situação, os 200 reais veio parar no teu pé, e ela vai falar: moço, você por acaso não viu uma nota de 200 reais por aqui não? E você vai julgar na mesma hora assim: não está precisando não. Se eu disser que eu peguei, que eu vi, ela vai fazer o quê? Vai beber de cachaça, vai tomar todo de cachaça. Isso aqui vai ser mais útil para mim, só que o dinheiro não é seu. E a pergunta é, aí você vai julgar: ela não precisa porque se eu devolver, ela vai tomar de cachaça. É com ela, o dinheiro é dela, ora. E aí você vai ficar na tentação. Para mim, vai ajudar a pagar um monte de conta que eu estou precisando. Para ela, é só mais um dinheiro que ela vai jogar fora, queimar no bar. E você vai ficar na dúvida: o que eu digo agora? E você vai ter que falar a verdade. Se você falar que não viu, independente do que ela venha fazer com o dinheiro, você mentiu. E o texto bíblico fala: não mintais uns aos outros. Falai a verdade. Falai a verdade. Não sai da vossa boca nenhuma palavra que não transmita graça aos que ouvem. E a todos os mentirosos a parte que lhe cabe será no inferno. Então, usar as armas morais não é fácil. Por quê? Porque envolve caráter. Sabia que muitas vezes um golpe que você dará na cabeça de Satanás será falar a verdade numa conversa do dia a dia, uma conversa simples do dia a dia? Aí ele também fala sobre justiça, que também é um atributo de caráter. Justiça é honestidade, é ser certo, é ser zeloso, é ser íntegro. Aí Paulo fala que para eu vencer o diabo, para eu vencer os principados, as potestades, eu preciso que o meu caráter seja íntegro. Eu preciso ser honesto nas minhas coisas, correto nos meus negócios. Eu preciso ser uma pessoa que não negocia o seu caráter, não negocia a sua vida, uma pessoa que o tempo todo, ainda que sofra prejuízo, como diz o crente lá do Salmo 15, né? No Salmo 15,
tem um modelo do bom cristão. Lá diz que ele sofre o dano, mas ele não se retrata se ele tiver certo. Ele não negocia o seu caráter para receber benefícios. Ele não negocia a sua integridade para receber algum benefício. Porque se você negocia o seu caráter, você pode ganhar muita coisa material nessa vida, mas você perderá a guerra contra Satanás, porque você está sem couraça. A couraça da justiça. E o que é a couraça? A couraça é como se fosse um colete que protege a região do peitoral, do tórax, e protege as suas costas. É um colete, é uma couraça, protege a frente e protege atrás. Sabe, querido, quando você tem caráter, quando o seu caráter é um caráter íntegro, não importa o que as pessoas falem por trás de você, não importa os ataques que o diabo desfere contra você, você será vencedor, porque você tem justiça, você tem caráter, você tem integridade. E Cristo falou, lá em Mateus 5, 20, o seguinte: se a vossa justiça ou se o vosso caráter não for melhor que a justiça ou o caráter dos escribas e fariseus, de modo algum você entrará no reino dos céus. Então as armas, nós começamos aqui com as armas morais. Quer vencer o diabo? Fale a verdade e tenha caráter. Quer vencer o diabo? Fale a verdade e tenha caráter. Isso será uma arma preciosa que você usará contra todo ataque do adversário. E sabe, irmãos, de todas as áreas, de todos os acessórios da armadura de Deus, o que o diabo mais tenta tirar da gente são as armas morais, verdade e justiça. Interessante como isso aqui é precioso para Deus. Em Jó capítulo 1, quando Satanás foi tentar argumentar com Deus acerca de Jó, olha o que Jó diz e olha o que Deus diz. Aliás, olha o que o diabo diz e olha o que Deus diz. Deus fala assim: observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. Aí Deus fala assim: homem íntegro, justiça. Reto, justiça. Temente a Deus e que se aparta do mal. Você vê o que para Deus é precioso o caráter? Quando Deus foi falar de Jó para o diabo, ele falou: Jó é um homem íntegro, caráter. Reto, caráter. E o diabo não podia fazer nada contra isso, então ele toca onde? Nos filhos, na esposa, nos bens, na saúde, mas naquilo que era essencial para Deus, ele não tocou porque o caráter. Jó tinha cinturão e couraça. E quando você tem cinturão e couraça, o diabo pode fazer muita coisa contra você, mas ele não pode tirar essas armas de você. Porque essa armadura é de Deus. Pesada demais para o diabo, mas dá para você usar se você quiser. Ele fala, versículo 15: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O que é o evangelho? O que é o evangelho? O evangelho não são apenas as quatro biografias de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. O que é o evangelho? Quem explica para nós o que é o evangelho é Paulo. Quando Paulo escreve a sua carta aos romanos, ele explica para os irmãos de Roma o que é o evangelho. Ele fala que o evangelho não é uma filosofia de vida. O evangelho não é uma doutrina religiosa. É outra coisa o evangelho. O que é o evangelho? Vou ler para você, não precisa abrir não. Romanos capítulo 1, verso a partir do 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. O que é o evangelho? O evangelho é uma pessoa.
E essa pessoa é Jesus. Paulo falou aqui. O Evangelho de Deus é Jesus. Tanto é que João diz, em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, que é a palavra. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, que é Jesus. Então, o Evangelho não é uma doutrina religiosa, é uma pessoa. Aceitar o Evangelho é aceitar Jesus. Jesus é o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Então, quando Paulo fala ali no versículo 15, calce os pés com a preparação do Evangelho, ele está falando assim, olha, tenha amizade com Jesus. Isso aqui é o que eu chamo de arma relacional. Eu não consigo calçar os pés com o Evangelho, porque o Evangelho não é uma coisa, mas eu consigo calçar os pés dessa presença de Cristo na minha vida. Você vai se lembrar que Ele mesmo, lá em João, Ele lava os pés dos discípulos, ali Ele calça os pés aos discípulos, preparando-os para aquilo que eles enfrentariam no futuro. Então, você jamais poderá vencer a força das trevas se você não tiver um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Usar essa arma relacional, amizade com Deus, andar com Jesus Cristo. Isso faz você vencer o diabo. Sabe por quê? O diabo não tem medo de você e nem de mim. Ele tem medo de Deus, porque ele sabe que com Deus não se brinca. Quando você e eu estamos andando com Deus, o diabo olha para você e fala, eu vou tragá-lo. Aí ele olha acima de você e vê Deus e fala assim, eu vou fugir. Porque o que importa é isso para nós. A Bíblia fala que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca, mas aquele que é de Deus, anda com Deus. Eu não posso falar, eu sou de Deus, e eu não estou nem aí para Deus. Eu sou de Deus, e eu não leio a palavra de Deus. Eu sou de Deus, mas eu não oro a Deus. Eu sou de Deus, mas eu não vou na casa de Deus. Eu sou de Deus, mas eu não peço orientação para a minha vida a Deus. Então não sou de Deus? Ora, porque aquele que é de Deus, quer estar onde? Com Deus. Quer estar com Deus. Não importa onde seja, ele quer estar com Deus. E aí você pode vencer o maligno estando com Jesus. Estando com Jesus, amando a Jesus, porque a promessa de Deus, lá em Romanos é o seguinte, que em breve Deus esmagará Satanás, colocando debaixo dos nossos pés. Perceba você, eu não posso esmagar o diabo, eu não tenho poder para isso, mas ele fala, Deus esmagará Satanás, colocando debaixo dos nossos pés. Ou seja, se eu não estiver com Deus, quem é que vai esmagar o diabo para mim? Quem é que vai esmagá-lo para mim? Eu tenho que andar com Deus, tenho que ter relacionamento pessoal com Deus, eu tenho que estar sempre com Deus, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que abraçar a Deus, eu não posso me apartar de Deus, porque um dia que eu me aparto de Deus, é um dia exato que o diabo pode tragar a minha vida. Agora perceba você o versículo 16 e 17, porque ele fala assim, embraçando sempre, não é um dia na semana não é uma vez no ano não, embraçando sempre, advérbio de tempo, se eu estiver certo, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui ele fala sobre as armas espirituais. Arma espiritual, ele cita duas, fé e salvação. Fé e salvação são as armas espirituais com as quais eu posso vencer o diabo. Agora, o que é a fé? O que é a fé? Qual é a fé que me leva a vencer o diabo? João fala, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, eu não venço apenas o diabo, eu venço também o mundo com a fé. Mas o que é a fé? A fé é a crença absoluta em um Deus invisível, porém real. A fé é a confiança tão plena que faz você se entregar a Deus sem reserva alguma. Isso é fé.
Há um livro maravilhoso chamado Por Esta Cruz Te Matarei, de Bruce Olson, missionário americano que foi chamado por Deus para pregar aqui na selva, entre a selva colombiana e a selva venezuelana, ali no meio, havia uma tribo chamada Motilones. Esses índios Motilones eram famosos por serem uma tribo impenetrável, ninguém chegava lá. Eles matavam todo mundo, não são canibais, não eram canibais, mas matavam qualquer um que chegasse lá. Até os outros índios da selva colombiana tinham medo deles. E um dia Deus chama um jovem chamado Bruce Olson, lá nos Estados Unidos, e fala: eu quero que você vá evangelizar aos índios. E ele vem, e ele entra na mata fechada, e ele passa vários dias ali até chegar numa tribo que ele acha que são os Motilones. O pessoal flecha ele, flecha a perna dele, a perna incha, deixa ele com fome lá, surra ele, os índios, e ele está lá. Não pode ir embora porque está com a perna inchada, toda infeccionada, por causa da flechada que recebeu. Jogam ele perto de uma fogueira e deixam ele lá. Por misericórdia de Deus, ele não morre. Alguns índios simpatizam com ele e ele começa a evangelizar os índios, até finalmente ele ter a descoberta. Não são os Motilones. Eu falei: ixi, evangelizei, mas não é o povo específico que Deus mandou para evangelizar. Então ele sai da tribo ali, vai adiante para achar os Motilones. Finalmente ele acha os Motilones, sofre bastante, mas depois ele consegue evangelizá-los. Quase a tribo toda é salva. Acho que a tribo toda é salva. Todo mundo vira crente, os Motilones, muda o comportamento. E aí chega um dia que um índio muito íntimo dele fala assim, não consegue falar Bruce, fala Bruco. Bruco, por que você não pega esse livro seu, que era a Bíblia, e não passa ele para a língua da gente, para a gente poder também conhecer mais Deus como você conhece? E ele começa a traduzir a Bíblia para a língua dos Motilones. Mas um fato curioso, marcante para mim, quando eu li o livro 2 ou 3 vezes, é o fato seguinte: ele começa a traduzir o Novo Testamento e chega numa palavra que ele não sabe como traduzir. E a palavra é fé. Ele disse: esses índios aqui eles não têm religião nenhuma, eles não fazem nada. Como é que eu vou traduzir fé para eles? Como é que eu vou explicar fé para os índios? O que é fé? Eles não sabem o que é fé. E aí ele, conversando com aquele índio que era muito seu amigo, ele fala assim, ele explica o conceito de fé para o índio e fala: como é que eu coloco isso aqui na língua de vocês, Motilones? E o índio falou o seguinte: é muito fácil, é muito fácil. Se fé é isso que você acabou de me explicar, é uma confiança tão grande em Deus que leva você a dar a sua vida para Ele, então você pode colocar assim, que todos os índios precisam amarrar as duas pontas da sua rede em Jesus, acreditando que a rede não vai cair, mesmo não vendo Jesus. Essa foi a declaração de fé perfeita que ele achou. Quando foi interpretar a Bíblia, traduzir para os Motilones, na hora que falava de fé, falava isso aqui: amarre as duas pontas da sua rede em Jesus, confiando que a rede não vai cair. E aí, quando ele ia pregar sobre fé, era isso que ele dizia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que amarrar as duas pontas da sua rede em Jesus não vá para o inferno, mas tenha a salvação. E sabe, irmãos, esse conceito é um conceito muito prático. Porque nós precisamos... mas pastor, eu não durmo em rede. Aqueles índios dormiam em rede. O que eu posso fazer? Sabe, queridos, ter fé é se jogar, é fechar os olhos e se jogar nos braços do Pai, sabendo que Ele é fiel o bastante para guardar você, para proteger você, para tomar conta da sua vida, para preservar a tua alma e para guardar você de todo o ataque do adversário. A fé é aquilo que te faz pôr o pé primeiro, esperando que Deus vai colocar o degrau depois. Ter fé é subir uma escada sem ver os degraus. Você coloca o pé e o degrau aparece. Você coloca outro pé, mas primeiro você coloca o pé. Porque é fácil colocar o pé quando o degrau já está lá. Isso não é fé. E Cristo censurou duramente
Tomé, porque ele falou assim, bem-aventurados aqueles que não veem, mas creem. Bem-aventurados aqueles que não veem, mas creem. Nós precisamos ter uma fé assim. O autor da carta aos Hebreus, ele dá uma definição de fé que é uma coisa espetacular. Ele fala que a fé é o firme fundamento daquilo que você espera e a prova daquilo que você não vê. Nós somos muito bons para murmurar e muito ruins para agradecer antes de receber. Agradecer antes de receber. Pastor, o senhor está doido? Como é que eu vou agradecer uma coisa que eu não tenho? Isso é fé. Fé é agradecer por algo que você não tem ainda, crendo que em algum momento Deus dará isso a você. Na linguagem do Poyung Shu, ter fé é você já acreditar que aquilo que você pediu a Deus será dado a você. É como se você estivesse grávido do que você pediu a Deus. Ele conta essa história no seu livro. Ele fala que ele era tão pobre, um pastor sul-coreano, tão pobre, mas tão pobre, que ele comia no chão, dormia no chão, estudava no chão e não tinha nada além de um papelão no chão, onde ele ficava para dormir, para comer e para estudar. E um dia ele leu na Bíblia que a fé é o fundamento daquilo que você espera e a prova daquilo que você não vê. Então ele correu para a igreja e falou, irmãos, eu quero dar um testemunho. Pela graça de Deus, eu tenho uma bicicleta para eu vir visitar os irmãos. Eu tenho uma mesa onde eu faço minhas refeições e onde eu como. Aliás, onde eu estudo. E eu tenho também uma cadeira de rodinhas que eu me movo em casa como se fosse um magnata. Acabou o culto, alguns jovens pedindo, pastor, nós queremos conhecer as suas coisas, queremos ver as coisas que o senhor falou que Deus lhe deu. Ele era muito pobre, a igreja sabia disso, a igreja era uma tenda, na verdade, de lona. Ele fala, meu Deus, e agora? O que eu vou dizer para esses meninos? Vocês chegarem lá e não verem minha bicicleta, minha mesa e a minha cadeira, vão dizer que o pastor deles é um mentiroso. Senhor, é a ideia do Senhor dizer que a fé é a prova daquilo que se não vê. E agora? Ele leva os meninos para casa. Ele vai orando. Quando ele chega na porta de casa, ele tem uma estratégia. Então ele abre a porta e fala, pode entrar. Os meninos entram, vasculham um pequeno cubículo e não acham nada. Mas pastor, cadê a sua cadeira? Cadê a sua mesa? Cadê a sua bicicleta? Aí eles chamam um deles e falam assim, eu vou responder se vocês me responderem uma pergunta. E a pergunta é a seguinte, vem cá você, me diga uma coisa, quando a tua mãe estava grávida de você já existia? Claro, pastor, eu já existia, eu já era uma criança no ventre da minha mãe. As pessoas te viam? Não, as pessoas não me viam. Mas você existia? Existia. O fato das pessoas não te verem, dizia que você não existia? Não, eu estava lá. Pois bem, eu estou grávido de uma mesa, de uma bicicleta e de uma cadeira, e a qualquer momento isso vai nascer. Os meninos riram e foram embora. E aí disse que a partir daí eu chegava na igreja e chegava, e aí pastor, está crescendo? Moral da história, passaram-se alguns dias, um missionário norte-americano que estava na Coreia, voltou para os Estados Unidos e deu a bicicleta dele, feita nas Filipinas, que na época era a melhor que tinha, deu de oferta para o pastor. Um outro irmão sentiu no coração que devia dar uma mesa e uma cadeira para o pastor. E aí, exatamente como ele pediu a Deus. Então a fé é a confiança que você tem em Deus, a ponto de você poder agradecer por aquilo que seus olhos não veem, mas você orou e rogou a Deus em favor daquilo. Ele diz que nós temos que ter fé. Ele fala que a fé na armadura, ela funciona como escudo. E a fé é o escudo com o qual você poderá apagar, veja a palavra, todos os dardos inflamados do maligno. Quer dizer, se em algum momento os demônios, o Satanás, quiser lançar uma seta de enfermidade contra você, se você crê em Deus, essa seta não vai te alcançar. Se em algum momento o Satanás quiser idealizar um projeto para acabar com a tua família, ele vai disparar essa seta, mas se você crê em Deus, você estará abençoado, você estará ali blindado contra essa seta maligna. Ele fala que a fé faz com que você apague todos os dardos inflamados do maligno, não apenas alguns, mas todos. Agora, sabe o que é mais curioso? Na questão da fé, que funciona como escudo, ele está falando aqui sobre um ataque que é feito de longe. O que é um dardo inflamado? É uma lança com o bico pegando fogo, né? Isso é um dardo inflamado.
É uma lança com o bico, com a ponta dela pegando fogo. Ele fala que se o diabo disparar isso contra você... Agora, por que ele lança dardos inflamados? Porque ele sabe que ele não pode chegar junto para devorar você. Ele não pode se aproximar e devorar você, porque você tem dono. Amém? Você tem dono. Você é de Jesus. Você é de Deus. Há uma graça sobre a sua vida. Há uma presença maravilhosa sobre você. E essa presença é a presença de Deus. E Deus sabe guardar aqueles que pertencem a Ele. Esse culto foi aberto com o Salmo 57, quando o salmista disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. À sombra das tuas asas eu me abrigo até que passem as calamidades. Ou seja, nós podemos nos abrigar à sombra de Deus, até que passem as calamidades, até que as setas caiam por terra, até que a fúria do mal desapareça. Nós podemos nos abrigar em Deus. Amém? Ele fala ainda sobre a salvação. Tomai também o capacete da salvação. Esse capacete aqui era aquele que chamam de elmo, né? É um elmo, capacete romano, é aquele que protege a cabeça e tem como que uma vassourinha aqui em cima. É um elmo, é um capacete romano. Ele fala que nós temos que ter o capacete da salvação. Que capacete é esse? Como é que eu faço para ter esse capacete? Escute isso. Se você acredita que só saberá se será salvo ou não quando Jesus voltar, então isso quer dizer que você está sem capacete. Que quando Cristo voltar é que você vai descobrir se você tinha ou não capacete. Que negócio é esse? Não é estranho? Ele fala que nós temos que tomar. Tomai também. Pegue também. Agora eu só posso tomar, a palavra tomar aqui significa pegar, se apropriar. Eu só posso pegar uma coisa que eu sei onde encontrá-la. Eu só posso pegar uma coisa que está ao meu alcance. O que isso quer dizer? Que a salvação está ao seu alcance, está ao meu alcance. Não para eu esperar Cristo voltar, para eu saber se eu tenho ou não salvação, mas é hoje que eu preciso tomar esse capacete. Se eu não tiver convicção, certeza do lugar para onde eu estou indo, eu estou perdendo a minha batalha contra Satanás. Eu estou expondo a minha cabeça a um ataque que pode me matar. Por isso ele fala, tomai também o capacete da salvação. Hoje, você precisa sair daqui certo de que você está salvo. Convicto de que você está caminhando para o céu. Ah, pastor, é que eu sou tão pecador. Todos nós somos. Mas Cristo disse, o Filho do Homem não veio buscar os sãos, mas chamar pecadores ao arrependimento. Ou seja, qualquer que se arrepende dos seus pecados, confessa e aceita Jesus, tem o perdão para os seus pecados e o seu nome escrito no rol dos salvos. Esse homem, essa mulher que tem essa certeza da sua salvação, poderá tomar esse capacete e dizer, olha, diabo, eu vou te vencer, porque eu estou caminhando para o céu. O meu alvo é o céu. Eu estou caminhando para a salvação de Deus. E você não pode tomar isso de mim. Então você não pode jamais passar nem um dia sequer falando, Jesus, não volta hoje não hoje não, porque se eu voltar hoje, eu tenho certeza que eu não vou, porque hoje eu não estou salvo não. Isso não pode acontecer jamais. Sabe por quê? Porque nem você nem eu sabemos quando será o dia e nem a hora da nossa partida. E você não pode correr esse risco. Você não pode correr o risco de partir para a eternidade sem saber para onde vai. Porque vai que você fecha os olhos para essa vida e acorda num lugar que você não gostaria de ter ido. Por isso é que hoje é o dia de nós tomarmos o capacete da salvação e falar, eu vou fazer tudo o que for necessário para não perder esse capacete, porque a cabeça é letal. Um ataque na cabeça mata qualquer um. Aonde é que você fere uma cobra quando você quer matá-la? Na cabeça. Aonde é que você fere um animal que você quer matar? Na cabeça. Quando você quer comer um frango, onde é que você corta? Na cabeça. Na cabeça. Quando alguém machuca a cabeça, você sabe, é grave, porque foi na cabeça. É letal, é perigoso, o risco é grande, é alto. Nós não podemos correr o risco de ficar sem ter certeza da nossa salvação.
Porque se nós não estamos buscando salvação, a nossa vinda à igreja está sendo em vão. Rimou, mas é uma rima do mal, né? Do mal. Isso aqui não pode acontecer, não. Se nós não estivermos indo à igreja para buscar salvação, a nossa ida à igreja é em vão. Porque não pode ser assim. Porque você pode se tornar uma pessoa rica. E, olha, Deus, tomara que o Senhor faça todo mundo aqui ficar rico. Você pode ser uma pessoa saudável, que não adoece nunca, nunca, nunca. Aquela pessoa que o povo pode chamar, isso aí não é Bruce Willis, mas é duro de matar. Você pode ter uma saúde de ferro. Amém, Senhor, abençoa o teu povo com saúde. Mas o mais importante é a salvação. Quer dentro da pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quer dentro da pessoa ser saudável, que no dia que teve uma dor de dente, foi o dia que morreu de tão saudável que era. Ir para o inferno. Saúde é bom. Sucesso é bom. Ter os bens é bom. Tudo isso é bom. Mas nada disso é o bastante. Porque o que nós queremos é maior que isso. Nós queremos a salvação, que a traça e a ferrugem não corroem, que ladrões não podem roubar da gente. Porque a saúde chegou ao corona e tirou a saúde de um monte de gente. Bens, dá uma crise econômica, deixa todo mundo pobre. Mas a salvação não. Se não tem corona, você pode estar salvo. Tem corona, está salvo também. Não importa pelo que você passe. Salvação é fundamental. Eu estou encerrando com o versículo 17, quando ele fala assim, aqui no final. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe o que eu acho curioso, né, na armadura de Deus? É que só tem um item que é ofensivo. Todo o resto é para se defender, só um é para atacar. Você percebeu isso? Ele fala sobre cinturão. Cinturão, ninguém vai para a guerra para usar cinturão para matar ninguém. Ele fala sobre a couraça. A couraça é defensivo, é para se proteger. Calçar os pés é defesa. Escudo é defesa. Capacete é defesa. Mas tem um único. Em toda a armadura de Deus só tem um item que é ofensivo, que é a espada do Espírito. E qual é essa espada? Pastor, tem uma seita aí que tem um programa de televisão, ou tinha, que eles falam, aqui é a espada do Miguel, desse tamanhozinho. Falo, coitado do Miguel, está desmoralizado com uma espadinha dessa, né? Mas a espada que Deus nos oferece é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa espada, ela já foi provada. Lá no Salmo 19 fala que a palavra do Senhor é provada, e é verdade. Jesus Cristo provou. Jesus Cristo fez o controle de qualidade. Vamos ver se essa arma funciona. Em Mateus capítulo 4, Satanás em pessoa foi tentar Jesus. Ele usou a espada do Espírito. 3 vezes. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. E o texto termina falando assim, com isso o diabo deixou. Porque na verdade, irmão, nós precisamos conhecer essa palavra. Nós precisamos conhecer a palavra porque o que nos habilitará para não sermos atacados pelo diabo é a nossa obediência à palavra. É a nossa obediência à palavra. Sabe, querido, que muitas coisas malignas não acontecem com você porque você obedece à palavra. Lá em Mateus 7, 24 a 29, está escrito que aquele que ouve a palavra e a obedece é comparado a um homem prudente, sábio, que edificou sua casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, caíram as chuvas, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Obedecer a palavra. Ele fala, tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe, querido, você precisa conhecer a Bíblia, conhecer a palavra. Sabe por quê? Satanás só entra na vida do ser humano pela porta que o ser humano abre para ele. E como fazer para não abrir a porta para o diabo? Aqui, ó. Obedece a palavra. Se você obedece a palavra, o diabo não te toca.
Se você obedece à palavra, o diabo não tem brecha, não tem porta, não tem janela, não tem como ele entrar. Por quê? Você obedece à palavra. E aquele que obedece à palavra se parece com Jesus. Jesus se compromete em guardar aqueles que guardam a palavra dele. Está lá em Apocalipse. Cristo escrevendo uma das cartas, ou mandando João escrever uma das cartas, ele fala assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei do poder do mal que vai vir sobre a terra. Você percebe a reciprocidade? Aquela igreja guardou a palavra de Cristo, e Cristo falou: eu vou te guardar também. Quando você guarda a palavra, Jesus guarda você. Quando você guarda a palavra, Deus guarda você. Por isso, meu querido, use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E essa palavra faça com que o mal recue, porque ninguém poderá resistir. Ninguém poderá resistir a alguém que está em obediência à palavra. Foi o que Deus prometeu a Josué. Ninguém poderá te resistir por todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei com você. Tão somente não cesse de falar no livro dessa lei. Não cesse de falar. Medita dia e noite. Então, ele está falando, se você quer ser imbatível na batalha, guarde a palavra. Se você quer ser vencedor na batalha, guarde a palavra. A única espada que você vai ter é a palavra. E ela te fará vencedor. Amém? Eu encerro com os versos 18, com o verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Deixa eu explicar aqui para você não entender. Vou começar a fazer uma súplica para São Jorge hoje, porque está na Bíblia, né? Súplica por todos os santos. Súplica em favor de. Os santos que Paulo fala aqui são os cristãos, ou seja, na guerra contra o diabo, eu devo entender que tem pessoas que são mais fracas e outras que são mais fortes. Cabe a mim orar por todos os irmãos, por todos os crentes, para que ninguém caia. Vós que sois fortes, sabei levar a fraqueza dos vossos fracos. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. É nosso dever orar pelos irmãos. O fulano está tão fraquinho, faz isso que não vai na igreja, ora por ele, é mandamento, ora por todos os santos. Agora ele fala aqui, com toda oração e ali, vigiando. Oração e vigilância. A importância da oração na batalha espiritual. Agora o que é curioso aqui? O curioso aqui, já estou encerrando, é que a oração não apareceu como nenhum item da armadura de Deus. Você percebeu? A oração não aparece como item da armadura de Deus. No final é que Paulo fala da oração. Porque, na verdade, a oração, ela não é um item da armadura de Deus. A oração, na verdade, é o que fortalece você para você dar conta de ter essa armadura em cima de você. Porque a armadura de Deus, forte e poderoso, sobre um pecador fraco e imperfeito, ele tem que orar, para ele conseguir manter o cinturão da verdade, manter a justiça, manter a fé, manter a salvação, manter a preparação do Evangelho da Paz, levantar a espada. Você tem que orar. Sabe por quê? Cristo falou que quando você ouve a pregação, Satanás vem para roubar a palavra. Você tem que orar: Senhor, não deixe que o diabo roube a palavra do meu coração. Jesus, me capacita para que eu tenha a fé que o Senhor quer que eu tenha. Jesus, me ajude para que o meu caráter venha refletir o teu caráter. A oração não é item da armadura, mas ela capacita você para você dar conta de ter a armadura sobre você. Por isso ele fala, orando em todo o tempo, e para isso vigiando. Por que vigiando? Porque você só não dá lugar ao diabo se você for vigilante. Tem uma frase que eu gosto de usar, que é a seguinte, eu finalizo com ela. Muitas vezes, por não vigiarmos,
Aquilo que recebemos de joelhos em oração, damos para o adversário quando levantamos a oração por não vigiarmos. Por isso temos que orar e vigiar. Orar e vigiar. A oração te fortalece para usar a armadura de Deus. E a vigilância te faz perceber se você não está esquecendo de usar um item dessa armadura. Há uma frase no livro Conselhos a um Soldado Diante da Guerra, de minha autoria, e a frase é a seguinte: se Deus nos deu uma armadura completa, é porque cada item dela é útil. Para cada área da nossa vida, ela é útil. Se você deixar de usar um único item dessa armadura, acredite nisso, será exatamente aí que o diabo vai atacar. Esqueci a fé em casa, está sem escudo. Esqueci a salvação em casa, está sem capacete. Esqueci o evangelho em casa, está sem as sandálias. Esqueci o cinturão em casa, está sem a verdade. Esqueci a couraça, está sem caráter. E é exatamente aí, nessa área desguarnecida, desprotegida e vulnerável, que o diabo vai atacar. Por isso, vigilância é fundamental para quem quer vencer o diabo. Amém? A igreja de pé em nome de Jesus. Pai, nesta noite nós te louvamos pela tua palavra. Nos capacita para usarmos toda a tua armadura, para usarmos o cinturão da verdade, a couraça da justiça, para calçarmos os pés com a preparação do evangelho da paz. Nos dá o escudo da fé e nos dá a força para sustentar esse escudo, Senhor. Nos dá o capacete da salvação, que é a tua maior vontade para nós, a salvação da nossa alma. Nos dá cada item dessa armadura e nos dá a vigilância para que consigamos usar sem deixar para trás. Nós não queremos negligenciar a tua armadura, mas queremos ser fiéis até o fim. Por isso, ajude-nos, nós te rogamos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Amados, próximo domingo nós teremos... ficou bonita essa aí, ficou legal, né? Olha aí, obra minha, viu? A Modéstia ficou lá na sala. Próximo domingo nós teremos o DIP, domingo da igreja perseguida. Naquela ocasião nós também teremos a consagração dos diáconos e também celebraremos o aniversário da igreja. Será uma bênção. Venha para cá. Amados, eu estou para falar o seguinte com vocês. Eu gostaria, nós estamos mantendo nosso culto às 7h30, né? Mas domingo, como nós teremos uma programação mais extensa, eu gostaria que nós pudéssemos começar às 7 horas. Só para dar tempo de fazer tudo, porque teremos uma programação com bastante atividade, né? Teremos o DIP, a consagração dos diáconos e o aniversário da igreja. Então, para que nós consigamos fazer tudo sem exceder demais o tempo, vamos fazer nosso culto às 7 horas, tá bom? Então, domingo, 7 horas da noite. Aí na quinta-feira nós já retomamos às 7h30. É só por causa desse quesito aí, dessa pluralidade de atividades que nós teremos no culto. Amém? Agradecer ao Jackson pela sua visita. Deus te abençoe. Se você quiser hoje à noite falar, olha, hoje eu vou ficar aqui na igreja, eu vou aceitar a Jesus, também é bem-vindo, nós vamos orar por você. Amém? Se esse é o seu desejo, nós queremos orar por você. Você quer aceitar a Cristo hoje? Não entendi. Você quer aceitar Jesus Cristo hoje? Então tá bom, mas vem mais vezes, tá bom? Vem mais vezes. Deus vai te abençoar muito, em nome de Jesus. Façam com as mãos. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre cada um de vós, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. Até domingo, em nome de Jesus Cristo.